Olá, olá! Sejam bem-vindas à nossa quinta aula preparatória para o nosso curso gratuito, que vai acontecer do dia 1/7 ao dia 7/7. Se você não se inscreveu, tem um link na minha bio, corre lá, faça a sua inscrição, vem participar desse curso. Miss, para quem que serve esse curso? Para você que deseja ter uma renda com a costura infantil. Olá, olá, sejam bem-vindas. Para quem não me conhece, está chegando agora. Eu sou a Mídia e aqui eu te ensino a ter uma renda todos os meses através da modelagem e costura infantil. E sendo possível, utilizar apenas uma máquina doméstica. Gente, a máquina doméstica, semana que vem a gente vai falar sobre as máquinas. Mas essa máquina doméstica que eu falo é aquela que você bota tanto na mesa da cozinha, na mesa da sala, aquela portátil, sabe? Não é a mini, mas é aquela portátilzinha que você... Deixa eu pegar. É nesse estilo assim, ó. Tem umas domésticas que vem com essa mesinha, você encaixa na mesinha, tem outras que é separada. A minha tá ali embaixo, mas ela tá cheia de coisa em cima. Mas semana que vem a gente vai falar um pouco sobre essas máquinas. Pra você que tem dúvida, que deseja, né, comprar uma, deseja trocar a sua, tá? Hoje nós vamos falar sobre perguntas e respostas. E aí, vocês que participaram dessas aulas anteriores, anotaram as perguntinhas? Boa tarde. Prof, vai ter curso pago? Gente, o meu curso, que ele é pago, é um curso completo, a gente vai abrir inscrição somente dia 8, se eu não me engano. Logo após o curso gratuito, né? Enquanto eu vou batendo um papinho com vocês, eu vou dobrando uns tecidinhos, gente. Que até hoje eu não terminei de arrumar os meus tecidos. Aqui o ateliê já tem muita coisa pra organizar, né? Boa tarde, vamos entrando. Separou a sua perguntinha pra hoje? Gente, eu acho essa estampa do Baby Looney Tunes tão linda. A dúvida era sobre o viés para acabamento. Qual a dúvida em específico sobre o viés? Esse meu tecidinho querido também, ó, que é o brim. Amo essa estampa. Meninas, falar nisso, ó. Esse dia eu falei com vocês. Depois da live eu vou postar uns stories. Depois vocês vão lá, é bem interessante. E importante também, né? Já mostrou o ateliê? Ainda não mostrei. Ainda falta organizar algumas coisas, ó. Por exemplo, tem uma tomada lá em cima que tá sem... Deixa eu até baixar aqui, né? Ninguém precisa ficar vendo essas feiuras. Tem que organizar ainda muitas coisinhas, sabe? Os detalhes. Do geral, assim, tá pronto. Mas os detalhes ainda precisa ajeitar. Como, por exemplo, organizar os tecidos, que tá dentro de um saco ali ainda. Então, a gente vem ajeitando, dobrando... Fui atrás de percal aqui na minha cidade, achei R$60. Muito caro. Assim, o percal em si, ele é um pouquinho mais caro porque ele tem 2 larguras. Mas esse percal nesse valor deve ser o mais grosso, né? O que utiliza 100 gramas, a gramatura de 100, né? Aqui ele fica por volta de R$28, por aí, tá? Sobre a jaqueta, vi na lista de material que pode ser feito principal e avesso no tricoline. Dá pra chamar de jaqueta ainda assim? Ou não é o tecido que define isso? Não é o tecido que define, tá? O tecido, ele não define o modelo, né? Se o modelo é jaqueta, independente no tecido que é feito. Como, por exemplo, sabe aqueles casaquinhos, aquela jaquetinha de corta-vento? Ela é um tecido bem fininho, mas é uma jaqueta corta-vento, né? Jaquetinha, casaquinho, dá no mesmo, tá, meninas? Então não define igual esse aqui mesmo, por exemplo, ó. É uma jaquetinha ou casaco, como você queira chamar, né? Jaqueta ou casaquinho, feito no tricoline. Esse aqui é total tricoline, tá, ó. Por fora, por dentro eu coloquei um percal, mas pode ser tricoline também.
E é formato de jaqueta o modelo. Então não define não. Gente, eu vou arrastar minha cadeira bem aqui pra eu sentar. Calma aí. Porque tá muito... Tô com a perna já doendo. E o sacão aqui de tecido pra eu ir dobrando. Deixa eu abaixar aqui um pouquinho. Aí chega vocês pra perto, né? Professora, minha pergunta, como fica aquele botão na jaquetinha, tanto do lado direito quanto esquerdo? Cadê? Quanto o avesso, né? Ó, deixa eu pegar aqui. Essa daqui, como eu havia falado, eu fiz ela um lado só. Por quê? Porque eu utilizei botão de caseado. No botão de pressão, que é a minha sugestão pra vocês, calma aí, ela fica a mesma coisa. Ó, desse lado ele fica desse jeito, né? Quando você olha o avesso, ele fica do mesmo jeito. Olha, esse de pressão, o acabamento dele é igual, tanto pro lado certo quanto pro avesso. Ó. Aí então dá pra abotoar dos dois lados, tá vendo? Aí esse aqui, que eu fiz com de pressão, ele dá pra usar dos dois lados. Menos o de caseado, sabe? Se eu usar viés em vez de forrar, diminui o valor do meu trabalho ou fica o mesmo valor? Ó, vai diminuir por quê? Não no sentido de você pode vender assim vai ter que vender um pouquinho mais barato. Por quê? Quando você faz uma peça forrada, você aumenta o valor no sentido de que você gasta mais tecido, certo? Porque você vai pôr um forrinho e tal, né? Fica uma peça um pouco mais valorizada. Mas vai fazer uma peça mais barata, mas você também vai ganhar como se fosse o mesmo tanto, né? Então, assim, varia muito de modelo. Tem gente que gosta de uma peça mais quentinha, forrada, e tem gente que gosta de uma peça bem feitinha, porém sem forro, né? Então, assim, não diminui no sentido de... Como é que eu posso explicar pra você? No sentido de qualidade. Pronto, achei a palavra. Não diminui no sentido de qualidade. Diminui no valor que você vende, certo? Mas a qualidade e a valorização do seu trabalho, ela não é diminuída, certo? Por quê? Porque tá uma peça bem feita, mesmo sendo sem forro, tá? Então, assim, só aumenta e diminui na questão do valor de preço, não no valor da peça em si, tá? Não no valor da peça por ser bem acabada, né, mais chique, não. Tá? Porque tem gente que gosta de uma peça mais forradinha, que é mais quentinha e tudo mais, tá? Aí você vai vender mais caro porque vai mais tecido, né? Aqui vai sem tecido, você vai vender mais barato porque vai menos tecido. Não porque não tem um valor maior no sentido de acabamento, tá? Valor menor ou maior no sentido de acabamento. Para quem está iniciando, quais as linhas mais usadas devemos ter para não ficar com um monte de linhas sem uso? Eu gosto de utilizar... Tô até com meu saquinho de linha aqui também que precisa ser organizado. Ó, eu gosto de comprar essas linhas aqui em tubo maior, certo? Eu acho que você tá perguntando com relação à cor, né? Não tem jeito, a gente sempre vai... eu quero fazer uma roupa rosa. Por mais que você tenha um rosa claro, você vai precisar de um rosa escuro, né? Então, costureira sempre vai ter linha. Mas as cores básicas, assim, que você vai usar numa estampa que tenha branco e outras cores, branco, né? É bom ter um rosa bebê, tá? Mas, assim, varia muito de acordo com o tecido que você comprou. Então, não tem jeito. A gente sempre vai ter várias linhas, né? Porque tem tonalidades diferentes. O único que não muda é o branco. E ainda muda porque tem o branco off, né? Igual. Esse daqui, ó. Enganchou aqui. Esse tecido aqui, ele é branco off. Dá pra ver a diferença aí? Eu posso usar esse branco nele? Pode. Mas se eu quiser fazer exatamente na cor, eu compraria um branco off-white. Tá vendo? Assim dá pra ver, ó. Colocando perto. Que ele é mais amareladinho. É um off-white.
Esse outro aqui também, ele é um off, ó. Eita, que os vizinhos estão barulho hoje. Olha a diferença do branco e o branco off, tá? Então, assim, sempre vai ter essa variação. Por que eu compro desses tubos grandes? Porque rende muito mais. O tubinho pequeno, gente, eu não uso de verdade. Se eu ter ali, é porque é muito antigo e tá ali. Mas eu sempre compro dos grandes, porque dura muito, né? O pequeno você paga R$2, R$2,50 e vem uma certa quantidade de linha, pouquinho. Esse daqui você paga R$4,50 e vem muito mais do que 4 vezes a quantidade do outro, né? Do pequenininho. Então, acaba rendendo, né? Então, eu prefiro desses. Mas assim, as linhas, as cores em si, você vai comprando aos poucos e você vai usar sempre todas, né? Acho que cores assim que você não vai usar muito é um preto, um marrom. Eu tenho essas cores aqui e são inúteis. Eu quase não uso, né? Mas as corzinhas de clara, principalmente as off, né? As corzinhas em tons bebês. Gente, eu tô me desconcentrando que tá um barulheiro. Vocês estão escutando o barulho dos vizinhos ou é só eu? Qual o valor da prova da jaquetinha? Depois nós vamos falar sobre isso, tá? Tricoline estampado e sem estampa pra forro, dá muito certo? Dá. Assim, gente, vocês podem escolher. Por exemplo, você pode pegar um tricoline e fazer o estampado por fora, tanto por dentro. Uma cor lisa aqui do lado de dentro, uma cor lisa do lado de fora e dentro um estampado. Quer ver? Tem até um exemplo aqui que eu vou mostrar pra vocês, que eu tirei um print. Eu gosto de me inspirar assim, sabe? E eu achei a coisa mais linda. Um estampado dentro e fora a cor lisa. Quer ver, ó? Gente, vamos com calma aí nas perguntas que eu tô tentando acompanhar vocês, tá? Pra responder todo mundo. Deixa eu só mostrar aqui. Esse dia eu tirei um print do Pinterest. Olha aqui. Olha só, o estampado e dentro aqui, ó, é tricoline. Fora é utilizado um soft. Um soft na cor terroso, sabe? Um terracota, mais ou menos. Um amarelo queimado ali. E dentro o estampado. Olha que lindo que fica. É uma sugestão, né? Que dá pra gente fazer. O próximo, cadê? Se com viés o acabamento fica bom mesmo. Não machuca a criança. Não machuca a criança, tá? O viés, ele é feito no... Eu, por exemplo, né? Eu não posso falar pelas outras pessoas, porque muita gente compra. Mas eu gosto de fazer o meu próprio viés e eu faço com o próprio tecido. Ou seja, se eu tô fazendo com tricoline 100% algodão, meu viés vai ser 100% algodão macio ali por dentro, sabe? Não vai beliscar nem nada. Já tem uns viés que são meio grossão, sabe? Então, assim, varia de pessoa pra pessoa, né? Eu prefiro fazer o meu, tá? Acho que vai depender de quanto vai cobrar e quanto gastou no tecido. Você tá falando com relação a se é forrado ou se não é forrado, né? Varia também do gosto da cliente. Tem mãe que não quer um tecido, uma jaqueta muito grossa. Ela quer uma jaqueta mais fresca, que dê pra ela usar quando tá um pouco mais calor. Ou seja, essa não vai querer forro, né? Assim como tem muitas meninas que fazem as peças, não gostam de pôr forro, porque na cidade que elas moram é muito quente, né? Então, assim, não diminui o valor no sentido da qualidade, mas diminui o valor porque você gasta menos material, sabe? E é mais rápido pra você fazer e tudo mais. E assim, também varia também essa questão de ser mais rápido. Por exemplo, a jaquetinha aqui que a gente tá fazendo, que a gente vai fazer no nosso curso gratuito, eu achei ela super rápida de ser feita, né? Toda forrada. Pode ser que usando os viés por dentro, leve um pouco mais tempo, porque tem uns detalhezinhos dos viés, né? Entendeu? Então, assim, varia, né? Tem peça forrada que é mais rápida de fazer do que com viés. Com meia de tricoline dá pra fazer frente e forro. Dependendo do tamanho, sim, tá, meninas? Eu sempre jogo pra mais. Vocês viram que eu pedi pra mais, né? Por quê? Com um metro de tecido, você consegue fazer 2 jaquetinhas ali até no tamanho de 3 anos, tá? 1 metro, 2 no forro no principal. Aí precisa de mais 1 metro pro forro, certo? Se for fazer só uma e usar o mesmo tecido, só 1 metro dá. Ou dá pra você
comprar meio metro no colorido e meio metro numa estampa, né? Um de cor e uma de estampa pra fazer só uma jaquetinha, certo? Então vai ser meio metro pro principal e meio metro pro forro. Só que eu sempre jogo pra mais. Por quê? Porque aí você vai poder fazer uma calça ou uma saia ou um short pra acompanhar a jaquetinha, certo? E também sobrando você pode fazer mais jaquetas, né? Pra conseguir vender aí depois, tá bom? Então assim, eu sempre jogo pra mais, gente. Sempre. Eu sou a pessoa do contra faltar tecido. Não gosto. Então é por isso que eu sugeri 1 metro de cor principal e 1 metro pra forro, tá bom? Tô trabalhando tanto que tô perdendo as lives. Não tem problema não, vai ficar salva, depois você pode assistir, tá? Vai ficar salvo aqui no meu perfil. Qual tecido pra jaquetinha? Meninas, na lista de material, eu dei sugestão de alguns tecidos. Hoje nós vamos reenviar novamente aquela lista, a gente já enviou lá nos grupos. Se você ainda não recebeu, é só aguardar um pouco que a gente vai reenviar lá pra vocês também, tá? Pra vocês já deixarem tudo pronto, a lista de material em si, tá? Pra 4 aninhos é 1 metro de cada tecido. Como eu falei, você pode estar utilizando menos de 2 metros, menos de 1 metro, né? Pra essas idades pequenas. Só que eu sempre jogo pra mais, gente. Tá? Então, assim, se você quiser comprar na risca, é por sua conta e risco. Mas eu compraria naquelas medidas que eu coloquei lá, tá, gente? Que é 1 metro e tal. Tem tipo de linha melhor e pior? Tipo mais fraca e mais resistente? Não entendo nadinha. Essas linhas aqui que eu utilizo, confesso pra vocês que eu não costumo olhar muito do que a linha é feita, sabe? Mas eu sei os tipos de linha, que é o quê? Tem a linha que ela é feita com poliéster e tem as linhas feitas de algodão, né? Essa daqui, ó, não olhei o nome delas, mas todas as que eu compro são resistentes e pra mim parece ser a mesma coisa, sabe? Mas tem as de algodão e as de poliéster. No infantil, eu sempre utilizo, assim, confesso que variado, tá? Tô que confesso aqui pra vocês, né, gente? Variado, tá, meninas? Às vezes aparece grandão lá, é poliéster. Uso mesmo assim, nunca me deu problema, sabe? Então, as duas têm a mesma coisa, sabe? Não vejo diferença, não. Mas só pra vocês saberem, tem com poliéster e tem de algodão. Tá? Porque é bom que você fica ciente. Aí você escolhe, eu quero mexer com a de algodão. Porque é de algodão que é pra costurar algodão. Não tem isso. Tecido de algodão a gente pode costurar com linha de poliéster também. Tá? Então eu não me apego muito a essas questõezinhas assim, não, sabe? Onde eu comprei o tecido do Mickey? Meninas, eu comprei no centro aqui da minha cidade. Não lembro o nome da loja, porque eu tava passando e vi uma banca. Aí eu fui e parei. É muito raro de você encontrar esse tecido por aí, tá? Então, olha, se vocês virem um vídeo com uma propaganda do meu vídeo, pegaram o meu vídeo, gente, estão usando pra dar golpe. Fazer o quê? Tem coisas que a gente não tem um controle, né, internet. E tá usando uma jaquetinha com essa estampa. É meu o vídeo, mas não é eu que tô vendendo. Tá vendendo molde, sabe? Eu nem vendo molde, gente. Então, só pra vocês ficarem cientes, não sou eu, é golpe. Não caiam, tá? Eu nem vendo molde, minha gente. É raro encontrar essas estampas aqui no Brim, sabe? Mas comprei tudo que tinha lá na banca, né? Foi no peso, mas eu não lembro. Já acabou, né? Aqui, ó, a perguntinha que eu acabei de responder. Se eu vendo modelagem, não vendo molde pronto, tá? Eu ensino modelagem do zero. Tabela de medida, lista de material, a reguinha que a gente vai usar no dia do curso. Tudo isso eu enviei no grupo de WhatsApp. Se você não tá em nenhum, gente, já se inscreva no curso pra você receber. Por exemplo, aqui onde eu moro, 35 graus, não usam tanto roupa forrada, tá vendo? Aí, nesse caso, você pode fazer ela toda bonitinha, sem ter
forro, pode fazer com viés. Deixa eu ver se tem alguma jaquetinha aqui com viés. Não tem aqui perto de mim. A do Mickey, eu dei ela de presente. Ela era meu xodózinho, né? Que é uma jaquetinha que eu fiz, ela é sem forro nesse tecido aqui, ó. Depois eu vou fazer outra. Eu dei ela de presente porque eu tenho mais tecido, então eu posso fazer outra. Aí eu fui dei de presente, gente. Fiquei sem ela. Ela era toda no viés ali por dentro. Acabamento, não tinha forro. Maravilhosa. Mídia, além do tricoline, você usa quais tecidos? Ixi, muitos outros. Eu sou uma pessoa que não me prende a tipo de tecido. Porque hoje, assim, eu já domino a costura. Então, quando você domina, você... Essa é a minha... Como é que fala, gente? O meu conselho para todas, né? Domina primeiramente a costura, usando os tecidos que são mais fáceis de manusear, como o tricoline, esse tecido de algodão. E depois você pode usar qual você quiser. Por exemplo, hoje eu tenho muita facilidade, eu uso tule. É chato de mexer? É chato, mas eu tenho muita facilidade. Tule, crepes, viscose, esse daqui mesmo, que é uma microfibra. É maravilhoso esse tecido, gente. Ele é antialérgico, tá? Ótimo pra usar de criança, pra fazer de criança. Tem aqui o veludo cotelê. Eu tô pensando em fazer uma outra jaquetinha usando esse tecido aqui, olha que lindo, do piu-piu. Eu tô pensando em forrar ele com esse de pelo. Isso aqui é uma carrapinha, como que você queira chamar na sua cidade, né? Que é aquele de pelinho. Tô pensando em usar. Então, assim, não tenho restrição quanto a tecido. Eu uso todo tipo de tecido, né? Mas aí já dominei e tudo mais, tá? Então, quando você domina, você pode fazer com todo tipo, gente. E o bom é que você vai tocando os tecidos, você vai tendo várias ideias, sabe? Ah, eu acho que esse tecido vai ficar lindo pra eu fazer isso, isso e isso. E vai colocando. E assim vai, né? Posso participar do curso mesmo sem ter máquina no momento? Pode, você pode participar, pode fazer as anotações, pode ir estudando, porque aí, quando a sua máquina chegar, você já vai, ó, saber ali como pôr em prática, tá? Pode sim, sem problema. Tenho vício em comprar tecido, vou na rua e volto com... Ô, mulher, não é só você, não. Conta aí, meninas, quantas de vocês também têm esse vício? Eu tenho, inclusive, já eu tô indo lá no centro, ver as novidades da loja. Mesmo tendo muito tecido, eu compro tecido. Amo comprar tecido. Mas assim, o bom pra mim é que eu sempre tô utilizando, né? Tem muito? Tem. Parece uma loja. Mas sempre que eu vou fazer alguma peça, algum evento que eu tenho tecido na hora, eu já faço, entendeu? Aí vai acumulando as roupinhas que eu vou fazendo, aí eu dou, né? E vou deixando só as que eu mais utilizo pra fazer aqui, mostrar pra vocês, né? O comparativo, olha, faz assim, acabamento é isso, entendeu? Aí esses que eu uso muito eu deixo, os outros que eu não vou usando eu vou doando, gente. E assim vai, mas eu sou cheia de tecido e amo comprar tecido. Tô aqui costurando, mais tarde vou postar lá na comunidade. Posta lá o modelinho. Não recebi a lista, a gente vai estar mandando, tá bom? Novamente. Pergunta por que dos carretéis, aqueles pequenos, né? Não, tem mesmo. Por isso que eu falei, eu não uso dos pequenos. Se eu tenho aqui, é muito, muito antigo. Então, eu tô bem desatualizada quanto a isso. Porque desses tubos grandes, eu já uso, gente, tem... Nossa, tem quantos anos? Tem 14 anos que eu costuro, né? Pra quem tá chegando agora e não sabe, tem 14 anos que eu costuro. Eu comecei, tinha 14 anos de idade. Hoje eu tenho 28. Então, já tem 14 anos que eu costuro. Então, assim, sei lá, gente, já deve ter uns 10 anos que eu uso esses tubos grandes. Que eu não compro o tubinho pequeno. Né? Então, tô bem desatualizada quanto a isso. Mas, na verdade, sim, lá na minha época já tinha uns um pouquinho mais fracos que outros, né? Mas, mesmo assim, eu só sabia olhando antes, né? Hoje eu sei que existe os que tem a variação, né, de poliéster e tem uns que são de algodão. Hoje eu sei, mas antes, lá no início, eu não sabia, né? Eu só via porque, na hora de usar, eu sabia que uma era mais fraca e a outra parecia ser mais forte. Mas eu não sabia o porquê, eu nem investigava isso. Mas já tem, gente, mais de 10 anos que eu uso só dos grandes. Tá? Mas aí, quando você citou aí dos pequenininhos, aí eu lembrei que realmente os pequenininhos tem mesmo. Varia muito a qualidade. Tem uns que nem é de poliéster.
Tem uns que é de um material menos resistente ainda, tá? Você ensina modelagem até que idade? Eu ensino o infantil, que é de 0 a 10 anos, certo? Quando entra de 11, 12, 13, 14, já entra no juvenil, né? Por quê? Porque aí o adolescente já tá ficando adolescente, já vai criando busto, né? Aí a menina já tem uma cinturinha, né? O corpinho vai sendo formado e aí vai outro tipo já de modelagem, né? A modelagem que vai ter o desenho de busto, o desenho de cintura, né? É uma modelagem diferente, né? Uma modelagem que já se usa para um adulto, tá? Então, por isso que aqui nós focamos no infantil, né? Que modelagem infantil, que ela é aquela mais retinha, não dá trabalho, não tem a entrada de busto, nada disso, tá? Gente, dá pra ouvir muito esse barulho dos vizinhos ou não? Perguntei pra vocês, mas eu nem olhei. Deixa eu ver. Mídia, você vai abrir outro grupo, pois o grupo está cheio. A gente já trocou. Hoje de manhã tava lotado, mas a gente já trocou, tá? Depois você manda uma mensagem que eu te mando o link desse novo, tá bom? Eu já costuro, só não consigo dar um up na minha costura. Também amo comprar tecidos. O up na costura você fala é para conseguir mais encomendas ou é para melhorar a qualidade das costuras? Porque assim, se for para conseguir encomenda, a gente tem as estratégias certas, né, para você atrair. Hoje o mercado de vendas exige algumas estratégias, né? Porque senão você vai ficando parada, vai ficando pegando encomenda gato pingado, sabe? Não consegue mesmo evoluir no ateliê em si, né? Aí fica mais estagnado, digamos assim. Aí, quanto à qualidade de costura, aí é estudo e aperfeiçoando, né? Que também tem as técnicas que você vai aperfeiçoando e tudo mais. Gente, pra vocês terem ideia, eu com... Quantos anos depois? Eu fui dar um up no meu ateliê depois que eu vim aprender, melhorei a questão das qualidades das roupas que eu vendia, aprendi a lidar com as clientes, né? Aprendi a forma de atrair elas, de firmar elas. Existem várias e várias coisinhas que a gente utiliza. Eu só vim dar um up no meu ateliê quando eu fiz isso, né? Mas é tipo assim, o ateliê você fatura mês ali, 6, 7 mil, entendeu? E, inclusive não é só eu que tô falando isso, tem alunas, né? Que eu já até mostrei, acho que depois eu vou postar vídeo delas falando. Que a gente sempre tá ali, ó, falando com elas por videochamada pra saber como é que tá a evolução mesmo do ateliê em si. Não é só eu, né, que teve esse faturamento. Porque se fosse, você fica tipo assim, mas será? Não é só eu, né? Tem várias alunas que têm esse faturamento hoje em dia, porque aplica, melhorou, aprendeu a estratégia ali e teve, né, esse faturamento aí de 6 para mais. E quando eu falo esse valor, gente, é líquido, porque nós temos um valor de faturamento bruto e líquido. Para quem não sabe a diferença entre eles, o bruto é o valor total do seu ateliê, que é muito importante a gente saber disso, né? Para ver a evolução do ateliê também como empresa. E o líquido é o que vai para o seu bolso, que você já separou o que você gastou com material e aqui é o seu lucro, o que você ganhou, esse vai para o bolso, né? O bruto é o material e quanto que você ganha, os dois juntos. Esse é o bruto, né? Então, esse valor que eu tô falando aqui é líquido, que vai pro seu bolso, que você fazer o que você quiser, né? Esse dia eu recebi uma mensagem, eu fiquei muito feliz, né, de uma aluna, que ela falou pra mim, não tô dando conta, vou ter que contratar uma auxiliar, né? Já tô programando que esse ano eu vou conseguir realizar, né, a festa de 1 aninho do meu filho por conta das roupas, né, do trabalho que tá entrando, enfim, é só crescimento, gente. E aí eu fico feliz demais, sabe? E é isso. Deixa eu ver aqui mais perguntas. Gente, são muitas perguntas. Tô dando conta de ver tudo não, tá? Vocês vão desculpando, mas depois a gente vai ter mais essas lives aqui de perguntas e respostas, tá bom? Ó, estou pensativa com medo de investir e não conseguir vender. É um medo bem normal, sabe? Sexta-feira que vem, sem ser hoje, é claro que não é hoje, né? Sexta-feira que vem, não, no sábado, a gente adiou pra sábado. Sem ser amanhã, tá? No próximo sábado, nós vamos ter uma aula exclusiva com uma especialista em desenvolvimento pessoal e profissional. E ela fala muito sobre medo.
Quem é que participou no evento passado? Eu sempre trago ela nessas semanas preparatórias, eu sempre trago ela para falar sobre medo. Ela é muito boa com relação a isso. Quem é que já viu uma aula com ela? Conta aqui. Destrava a mente, gente. Sabe? A gente dá um up real. Até eu vou assistindo, ela vai falando, eu vou anotando. Ó, tem algumas pessoas aqui que participaram, né, do passado. É muito bom. Ó, eu participei. Destrava ou não destrava, gente, a mente? Ela é muito boa com relação a isso. Então, assim, já deixa anotado pra você participar. Vai ser muito bom, tá bom? Ela é top, tá vendo? Ela é muito boa mesmo com relação a isso. E, assim, o medo é muito comum de existir, né? Porque ela até fala que o medo, ele é um sentimento. Agora, você precisa aprender o que vai fazer com ele. Se você vai utilizar ele para ficar parada, né, para ele te travar, ou você vai utilizar ele como um gás, né, como uma gasolina que vai fazer com que você ande, né? Então, assim, o que ela fala é o quê? O medo, ele é um sentimento e ele sempre vai estar aí, porque muitas vezes o medo, ele serve para nos proteger de quê? Quando você chega perto ali de um penhasco, você vai ficar com medo de cair, e aí você se afasta, né? Então, ele serve para te proteger. Isso é uma proteção boa. Então, essa atitude que você tem de forma involuntária por conta do sentimento de medo, te protegeu, né, de cair. Só que aí esse medo, ele vem, às vezes, querendo nos travar. Que é o quê? Eu tenho medo de investir e não dar certo. Aí ele vem e te trava. Essas semanas passadas eu vi uma frase, gente, que me impactou de uma forma. E eu amei. Eu vou até anotar ela, depois eu vou enquadrar. É até bom ter lembrado que eu vou enquadrar ela. Que eu achei muito bom. Que é o quê? Ou você se arrisca ou você se conforma. Eu não sei como vocês veem essa frase, mas pra mim ela é muito impactante, né? Muitas aqui já até conhecem, quem tá acompanhando há um tempo, sabe um pouco da minha história. Quem não sabe, você vai ter a oportunidade de ouvir. Eu vou contar a minha história no dia do nosso evento, um pouco pra vocês. Mas não foi uma adolescência, não foi uma infância muito fácil, né? Então, assim, tudo que hoje eu conquistei através da costura, porque a costura eu escolhi como minha profissão, né? Gente, eu não fiz faculdade, né? Eu achei que eu ia dar nada na vida, porque eu me segurei com a costura, eu falei, é isso que eu amo, né? É isso que eu quero fazer. Eu fico até emocionada, né, quando eu falo sobre isso. É isso que eu amo e é isso que eu quero fazer. Então, assim, eu peguei com profissão. Todas as minhas irmãs, o pessoal, as amigas fazendo faculdade, se formando, e eu aqui apegada no que eu gostava, porque eu acreditava em que. E eu acredito, né, que pra você, eu digo assim, ser feliz de forma profissional, você precisa fazer além do que traz um retorno financeiro. É claro, a gente busca o retorno financeiro, mas você fazer aquilo que você ama, você vai todo dia, gente, com prazer. Eu amo estar aqui no meu ateliê. Amo, amo. Ontem eu saí daqui, era 10 horas da noite do ateliê. Porque o ateliê não tá mais na minha casa. Antes ele era na minha casa. Quando era na minha casa, eu saía 3 horas da manhã. Aí eu ia dormir. Porque eu amava, né? Eu sentava e ficava admirando as roupinhas que eu fazia. Entendeu? Então, assim, pra mim, desde muito cedo, trabalhar para ter um retorno financeiro é importante, mas trabalhar com o que você ama e ter a possibilidade de ter um retorno financeiro muito bom era o que me movia, assim, entendeu? Então eu me apeguei a isso e fui e lutei ali para poder funcionar, para poder dar certo, entendeu? Então, assim, até me perdi no que eu tava falando, né, lá no início. Mas enfim, gente, fazer o que você ama, né, fazer com excelência, buscar ter um retorno financeiro com aquilo, não tem preço, sabe? Não tem realmente. E aí, como eu comecei muito nova, não tive uma infância fácil, né, falta de uma renda financeira. Então, era sobre o medo, né, que eu tava comentando, né, sobre aquilo, sobre o medo. Então, é você se apegar àquilo e não se conformar, né? Ou você vai se conformar com a situação em que você vive e vai seguir com ela, ou você se arrisca, né? E o que eu fiz? Eu me arrisquei. E, gente, literalmente eu me arrisquei. Porque se você pega hoje, né, por exemplo, você que já trabalhou, você que trabalha, mas tá querendo mudar de ramo, né? Ou que tem ali talvez não sei, você trabalha, mas quer mudar de ramo. Aí você pega e fala, não, ok, eu tenho aqui
uma estabilidade no sentido de que eu tenho uma renda, mas agora eu quero tentar seguir esse algo novo. Você já é adulta. Não digo igual hoje. Hoje, se eu quisesse trabalhar com costura infantil, depois que já tive minha profissão e tudo, seria por minha conta e risco, ok, né? Mas não seria algo como uma adolescente querendo, se arriscando em um mercado que na época que eu comecei era visto mais por... quando a pessoa chegava na porta e falava, você que é costureira? Achava que era uma pessoa mais idosa, né? Porque antigamente era uma pessoa mais velha que você via como costureira. Então, assim, eu me arrisquei bastante, né? Arrisquei um futuro, né? Um futuro que eu não ia ter estudo como uma profissão, no caso, né? Mas graças a Deus deu certo. A costura infantil ela é uma profissão hoje em dia muito valorizada, muito procurada, né? Você tem hoje em dia a oportunidade de aprender, fazer peças incríveis do conforto da sua casa. Você não precisa abrir um local até então, né? Você pode fazer no conforto da sua casa, que foi como eu trabalhei a vida inteira. A vida inteira o ateliê foi na minha casa, eu recebia minhas clientes lá em casa, entendeu? Então, assim, é uma profissão já, certo? Então, assim, pra mim, gente, foi uma frase que eu vi que é impactante, e eu não sei como você vê ela, né? E aí eu espero que, se você esteja escutando ela, que ela tenha efeito pra você, igual teve pra mim, igual teve pra muitas meninas, né? Ou você se arrisca ou você se conforma. Se você não se arrisca, você nunca vai saber o quão grande seria, né, o seu futuro com, né, o ateliê. Se você se conformar, você só tá se conformando com o que você já, com o que é palpável, né, com o que você já tem. Se não é uma realidade boa, é o que você vai ter por algum tempo, se você não fizer algo diferente, sabe? E, enfim, é isso, minha gente. Meninas, se ficou alguma perguntinha, guarde aí para durante a próxima semana, tá? Ou coloca na caixinha de pergunta. Hoje eu vou deixar uma caixinha de pergunta, porque esse fim de semana eu respondo, porque eu sei que algumas ficaram sem respostas aqui, que eu não consegui ver. E já deu aqui o horário, né? 4h09, né? Eu tenho algumas coisinhas para finalizar. Ia fazer enquanto eu dobrava aqui as roupas, mas eu preciso fazer isso, adiantar essas coisas. Tenho que ir lá no centro, na loja. Fiquem de olho nos stories, tá? Que eu vou postar as novidades que tem por lá, tá bom? Então, gente, beijão pra vocês e até amanhã, né? Eu vou estar aqui sempre nos stories. Qualquer dúvida é só chamar.